Que a graça de Deus, o nosso Pai, esteja na sua vida, alcance a sua vida de uma forma extraordinária. Mais um vídeo que eu vou gravar. Agora, nesse vídeo, nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, bastante mal compreendido pelas pessoas. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para você, se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like, faça o seu comentário ali. Vai ser lido e respondido com muito carinho, tá bom? Vamos ao texto, então. Bíblia Sagrada, Evangelho de João, no capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque a água, quando ela é agitada, vem sempre alguém e desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Bom, essa narrativa aqui, ela é muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmica. E eu quero chamar a sua atenção a pedido para que eu trouxesse uma exegese, fizesse uma análise hermenêutica mais acurada a respeito disso aqui, trouxesse em vídeo uma explicação a respeito. Nós precisamos pensar a volta do acontecimento, ter uma visão panorâmica de tudo aquilo que estava acontecendo naquela época e para que a gente possa ter uma noção mais correta da questão, né? E a verdade é o seguinte: por volta do século 6, mais ou menos, antes de Cristo, viveu um homem chamado Esculápio. Esse é o termo latim, e que no grego leva o nome de Asclépio. E esse homem era um homem muito versado. Sabe aquelas pessoas que nascem de cada 100 anos, né? Fora da linha, totalmente fora do normal das pessoas. Ele era muito hábil na arte da cirurgia, na arte da medicina. Chegavam a dizer que ele tinha o poder de trazer pessoas que já estavam condenadas à morte totalmente, trazer a vida. E quando esse homem morreu, criou-se uma lenda, ficou em torno do nome de Esculápio, ou Asclépio do grego, como você queira. Eles achavam que Esculápio era filho de Apolo com uma mulher por nome de Coronis. Ele teria nascido de uma cesárea e a mãe morreu no parto. E ele fora criado por um centauro chamado Quiron. Esse centauro, ele foi quem deu a ele todas as capacitações para que ele se desenvolvesse como sendo um homem extraordinário.
E quando ele morreu, e a morte dele se deu justamente por conta de um pouco de ciúme do seu pai, Apolo teria assassinado Esculápio através de um raio. Quando ele morreu, passado algum tempo depois, começou a se desenvolver uma ideia de que aquele homem era um homem santo. E a parte religiosa começou a se desenvolver no norte da África, ali na Europa. E inúmeros santuários dedicados a Esculápio foram firmados ali. Tinha até um que ficava na Grécia, muito conhecido, à margem do Mar Egeu, né? Esse santuário é o mais famoso da mitologia que envolve o nome de Esculápio. E o que acontecia? Eles acreditavam que Esculápio teria morrido, teria chegado ao céu e teria permissão, periodicamente, para retornar à Terra como um anjo, para trazer cura aos infelizes, adoecidos, que estavam pobres, adoecidos, infelizes. Então Esculápio vinha periodicamente e se apresentava para trazer cura a eles. E havia muitos santuários, e os santuários de Esculápio normalmente havia uma piscina, porque ele trabalhava com a cura através da água, né? Uma terapia muito difundida na época. Esculápio, então, se tornou bastante conhecido naquela área ali. E quando chega o Império Romano, na época de Cristo, um pouco antes, o Império Romano tinha por hábito dar toda a liberdade religiosa, todo mundo poderia professar a sua fé, desde que não incomodasse, o governo romano. E havia muita liberdade. Então, em Jerusalém havia muitos templos pagãos construídos dentro da cidade. Se dava muita liberdade religiosa naquela época. E na narrativa aqui, essa porta das ovelhas era uma porta em que os peregrinos chegavam a Jerusalém, costumavam passar ali, alguns lavavam as suas ovelhas no tanque de Betesda e depois levavam para ser ofertada, né? E o que ocorre? Ao lado dessa porta das ovelhas, uma questão de uns 50 metros, segundo a informação passada pelo pelo historiador, pastor Rodrigo Silva, ele diz que ali havia a 50 metros um templo destinado a Esculápio ou Asclépio. E a antessala do templo, por conta de ter água, era justamente o tanque de Betesda. Por isso havia uma aglomeração de pessoas ali, esperando que houvesse agitação das águas, que eles entendiam que era o anjo que descia, no caso, Esculápio, descia como anjo para agitar as águas e promover a cura. E na narrativa bíblica aqui no Evangelho de João, o versículo 4, que é o versículo que dá explicação a essa questão, porque eu vou ler para você o versículo 3 e o versículo 5. É assim, ó: nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Agora o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Essa narrativa não tinha sentido. As pessoas não entendiam por que acontecia aquilo. Então, alguém colocou um adendo, que é o versículo 4 inteiro, que dá a explicação, o porquê de uma aglomeração ali no tanque de Betesda. Portanto, o versículo 4 não consta dos originais. Foi um adendo colocado a partir de um certo tempo para trazer uma explicação lógica para aquele evento. Por que se aglomeravam tanto ali? Excetuando o milagre que Jesus praticou para com esse paralítico, lá narrado no capítulo 5 aqui, não há
nenhuma história, não há nenhum relato verídico de que tenha havido qualquer outro milagre no tanque de Betesda. Portanto, o que se acreditava que acontecia lá, o mover das águas pelos anjos, pelo anjo, no caso Esculápio, era simplesmente a abertura de um duto que trazia a água de um reservatório superior que ficava mais acima, topograficamente falando, ficava num aspecto mais alto e que abastecia o tanque de Betesda. Quando havia muitos peregrinos ali, era preciso aumentar o volume de água ali, ou então fazer uma renovação da água, porque sujava muito. Então eles abriam a comporta lá em cima, tinha um duto que trazia água, e essa água vinha, logicamente, vinha com ar que ficava no duto. E esse ar promovia algumas bolhas, algumas coisas assim na água. Era entendido pelas pessoas da época que essas bolhas, esse ar que aparecia ali, era a movimentação do anjo. E isso, logicamente, alimentava a crença a respeito de Asclépio dentro de Jerusalém. Por isso que Jesus, quando curou o cego, colocou lodo nos olhos do cego, ele mandou que o cego fosse se lavar no tanque de Siloé, e não no tanque de Betesda, que estava muito mais próximo. O cego teve que atravessar a cidade praticamente para ir lá na outra porta para se lavar no tanque de Siloé. Se Jesus tivesse mandado o cego se lavar no tanque de Betesda, ele teria autenticado um milagre na conta de Asclépio, na conta de Esculápio. E logicamente que certamente o asclepianismo hoje seria uma religião mundial, autenticada por um ato de Cristo. Então Jesus, sabedor de tudo que acontecia à sua volta, ele fez isso. Mandou que o cego atravessasse a cidade e se lavasse no tanque de Siloé. É lógico, irmãos, que essas coisas assim, a gente só descobre após busca. Após uma exegese correta, uma hermenêutica bem elaborada, são ferramentas que nos esclarecem, nos oferecem uma condição para entender a palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus. Como o próprio apóstolo Pedro diz a respeito de Paulo, que há textos na palavra de Deus que são de difícil compreensão. Então é preciso usar as ferramentas que estão disponíveis a nós. Eu espero que eu tenha lançado um pouco de luz sobre essa questão, e se você gostou, faça aquilo que eu pedi para você. Se inscreva no canal, dá um like, faça um comentário, e você estará ajudando a gente a manter essa ideia de esclarecimento bíblico através do canal do YouTube. Um abraço para você, Deus abençoe a sua vida, que você tenha hoje um dia maravilhoso debaixo da mão poderosa do nosso Deus.